E aí, pessoal, novas informações. Paulo Calef falou com a Rádio Gaúcha, com Rafael Collin, hoje pela manhã, e disse novidades em relação até mesmo a Michael, algo que a gente não tinha escutado até o momento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas o recado agora é da Líder Assessoria. Para você que comprou um carro, comprou um caminhão, fez um capital de giro e está com a parcela agora machucando o seu mês, revise os seus contratos. Fale com a Líder Assessoria e entenda um pouco mais sobre isso, sabendo se você está pagando juro sobre juro. Se tiver, você vai descontar em até 80% essa sua parcela e vai resolver um problema que a gente sabe que machuca todo mês. Busca e apreensão, aquele problema, sempre tendo que negociar com o banco. Fale com a Líder Assessoria e você vai resolver agora esse problema no WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Você entra direto e conversa com eles. Gente, Paulo Calef, vice-presidente de futebol, um dos homens mais elogiados pela mídia e pelos torcedores do Grêmio nesse início de temporada, jovem dirigente, conversou hoje pela manhã na Rádio Gaúcha com o grande Rafael Collin. E nessa entrevista, ele passou uma série de informações que a gente, em tese, não estava trabalhando. Uma delas foi o plano B do Grêmio, que começa a surgir. Falou de Michael também. E falou, claro, das dificuldades financeiras que o Grêmio tem neste momento para buscar as suas contratações. E eu posso começar, inclusive, colocando a frase dele. O elenco do Grêmio tem aí 95% formado. E é mais ou menos o que o torcedor pensa e se preocupa. Se tu tiver, vamos considerar aqui um meio termo entre o 90% ou 95%, tu tem 30 jogadores. 30 jogadores. Que tu pegue aí 3 reforços. Vamos pegar 90%. Ou seja, faltam 10%. 10% de 30 é 32, então vamos fechar por 3 reforços. Quem são? Um extrema, talvez um goleiro, um homem pela direita, mais uma solução de ataque, o reserva do Soares, tudo que a gente sempre colocou por aqui. Pois isso, a gente começa falando exatamente dessa definição. O elenco está 90% ou 95% formado. Faltam 3 reforços. E é por aí. Só que aí começa o conteúdo de fato. Porque ele diz o seguinte: qualquer investimento neste momento do Grêmio somente com investidores. Indicando aquela preocupação que eu falei na semana, apanhei de todo mundo. O Grêmio não tem dinheiro. O Grêmio, neste momento, está com muita preocupação financeira. Não é pouco, é muito. Calef indicou, falando, claro, é sempre importante a gente relatar aqui. O Alberto Guerra, o presidente Alberto Guerra, que também aí fala com a Rádio Gaúcha bastante, e fala com, acho que com a Guaíba, fala também, ele é mais retraído, assim. O Calef é um pouco mais otimista e tal. Só que essa preocupação já chegou no Calef. E já chegou no Antônio Brum também. Que é, nós temos agora que dar uma olhada, o trabalho até agora é maravilhoso, o Grêmio montou um time novo, só que nós temos que dar uma olhada pro dinheiro. E tá tudo certo, não tem ninguém errado aí. Só que isso parece ter chegado também no Calef, que vem, não dá. E aí, claro, a primeira pergunta que surge, depois eu vou falar do trabalho que o Calef está desenvolvendo junto com o departamento de futebol e com o Guerra, que foi quem ele citou, ele claramente mostra um pessimismo em relação ao Michael. Aquela história, o Michael tá acertado, pagaram o dinheiro todo do Michael vem agora, aquilo acabou. Ele diz que segue conversando, vez por outra conversa com o empresário do jogador, monitora a situação, citou lá o que está acontecendo com o jogador, que ele entra em algum jogo aqui, um jogo ali, mas
Ele disse que antes do meio do ano não deve ter nenhuma modificação. E o meio do ano para o Grêmio é no início de julho. Então, não que eu tire a ideia do Michael do centro do nosso pensamento, mas quando o vice-futebol do Grêmio diz, cara, lá no meio do ano talvez as coisas se modifiquem, porque muda lá o transfer ban que termina, e tem também, passa aquele prazo de 4 de abril, que é o prazo que o Grêmio poderia botar um jogador inscrito para começar o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 15 de abril. Então tu tem os jogos de abril, os jogos de maio, os jogos de junho, e aí entra o Michael, se por acaso o Michael for contratado. Então não dá para pensar nele agora. E aí tá certo o Calef, mais uma vez. Cara, deu, tá todo mundo dizendo que já tá contratado, o cara foi lá e botou o dinheiro, tá certo, é só ler aí o que eu escrevi e tal. E aí tu olha, opa, não é isso. Não é isso. E aqui ele diz claramente. Só que ao mesmo tempo que ele fala isso, ele fala e cita que o CDD tem apresentado soluções ou alternativas para contratações desses jogadores que o Grêmio precisa. Os três jogadores que o Grêmio precisa. E aqui é interessante, porque ele fala, e aí ele cita, o departamento de futebol recebe esses nomes, né? O CDD, claro, faz parte do departamento de futebol, analisa, ele citou, analisamos eu, o Brum, o executivo, o Vivian, que ele citou também, e o Alberto Guerra, o presidente do Grêmio. E aí os 4 ali analisam e tal, o futebol muito fechado em cima dessas figuras, o que eu também acho importante e acho interessante. O Grêmio, historicamente foi assim, separa o departamento de futebol do conselho de administração e tal, as coisas são mais decididas ali, e aí, claro, aquilo é levado para o conselho de administração para análise mais financeira e tal, do negócio um pouco mais macro, mas essa decisão, vamos aqui, vamos ali, quem é esse jogador, quem não é, isso fica restrito ao trabalho do futebol, que tem sim um protagonismo importante dos homens políticos. Algo que é um pouco diferente do que tinha sido colocado no projeto de Alberto Guerra, que disse que iria profissionalizar. Não, a força política fica clara em razão de todo esse trabalho que está tendo o Calef, que está tendo o Brum, e que a gente valoriza muito, porque eles estão se dedicando muito ao Grêmio, e aqui sempre como eu falo, quando é para elogiar, elogia. Quando é para criticar, critica e vamos em cima dos fatos. O trabalho do departamento de futebol é brilhante e aqui a gente elogia demais o trabalho deles. Acho que estão errando muito na comunicação, muito. O que o Calef fez no final de semana eu achei muito ruim no jogo do Grêmio lá contra esse último jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo. Mas é pontual. É pontual. O trabalho do campo, o trabalho do olhar do campo, a gente não pode falar nada, e aqui sim tem uma valorização muito legal do que o Grêmio está fazendo. Essas informações aqui mexem um pouco com as verdades da semana passada, e é muito importante essa parte mais transparente que foi desenvolvida agora pelo Paulo Calef, o que é muito legal da gente analisar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.